Então, eu vou falar para vocês sobre a história do Prêmio Nobel de Medicina ou de Fisiologia, como que. Onde nasceram os ganhadores do Prêmio Nobel? 53 ganhadores nasceram nos Estados Unidos, 20 na Inglaterra, 19 na Alemanha, 7 na Itália, 7 na França, 6 na Suíça, 5 na Suécia, e por aí vai. E teve um ganhador que nasceu no Brasil. Isso quer dizer que nós temos um Prêmio Nobel brasileiro? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Quais foram as matérias, as disciplinas que fizeram esses indivíduos ganhar o Prêmio Nobel? Então, eu dividi aqui, 16 deles ganharam por sua atuação, por suas pesquisas em biologia celular, 15 por pesquisa em doenças infectoparasitárias, 13 em genética, 11 em neurologia, 11 em imunologia, endócrino, oncologia e métodos diagnósticos, 4 cada, farmacologia geral e cirurgia, 3 cada, gastro, oftalmo, otorrino, hematologia, dermatologia, assunto de vitaminas, colesterol e enzima, 2 cada, e carboidratos, embriologia, ginecologia e sistema músculo-esquelético, 1 prêmio cada. Eu fiz uma lista das 12 edições do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, com seus ganhadores, que mais impactaram a minha prática de clínico e cardiologista. Quando a gente faz uma lista de qualquer coisa, a gente tem certeza da unanimidade. Unanimidade contra, porque cada pessoa vai fazer uma lista diferente. É claro que não vai ter 2 listas iguais. Então, se cada confrade, cada confreiro for fazer sua lista, será uma lista diferente. Não existe um termo absoluto nisso aí. Então, tem um pouco de afetividade nas escolhas, tem um pouco de direcionamento pela especialidade e por aí vai. Mas é uma lista que me influenciou e que impactou a minha prática de clínica e cardiologia, que eu vou passar para vocês. O primeiro deles foi Ivan Pavlov. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1904 por suas pesquisas sobre a fisiologia da digestão. Então, essa foto aí mostra a reunião entre Pavlov e Gantt nos laboratórios do Instituto de Medicina Experimental em 1922, ao lado lá do seu famoso cão que o tornou tão conhecido. O Pavlov nasceu em Ryazan, na Rússia, em 1849, morreu em Leningrado, também na Rússia, em 1936. Era um médico fisiologista, como o professor Henrique Leal. Ele foi também nomeado professor de farmacologia. Em 1891, ele foi encarregado do laboratório de fisiologia do Instituto de Medicina Experimental da Universidade de São Petersburgo. Ele ficou muito conhecido pelo reflexo condicionado, que é o papel do condicionamento na psicologia do comportamento. Isso tem aplicações na psicologia comportamental, no tratamento das fobias, aí na matéria do Dr. Paulo Picanso, nos anúncios publicitários e nas ciências cognitivas. O condicionamento clássico de Pavlov deu origem às atuais teorias da aprendizagem. O interesse dele inicial no condicionamento clássico ocorreu quase por um acidente. Ele estava fazendo experimento lá com digestão de cão e aí descreveu esse condicionamento clássico. O Pavlov interessou-se por biomarcadores de tipos de temperamentos que já tinham sido descritos muitos anos atrás por Hipócrates e Galeno. E ele chamou esses biomarcadores de propriedades do sistema nervoso. Que propriedades eram essas? Eram a força, a mobilidade dos processos nervosos e o equilíbrio entre excitação e inibição. O próximo ganhador, que eu acho notável, é Robert Koch, que ganhou o Prêmio Nobel em 1905 pela descoberta da causa da tuberculose.
nós vemos aí uma foto da moeda de 5 marcos da Alemanha Oriental de 1968, com a efígie do COR. E aí uma foto à direita, ele é o terceiro da direita para a esquerda, numa expedição médica na Alemanha, numa expedição médica alemã no Egito, para estudar a epidemia de cólera, que foi um dos assuntos de interesse dele. Koch nasceu no Reino de Hanover, na época, atual Alemanha, na época, Reino de Hanover, em 1843, e morreu em Baden-Baden, que já era Alemanha, em 1910. Foi médico, patologista, bacteriologista, e como esses grandes gênios aí da humanidade, eles tinham várias ocupações. Além de médico, ele foi biólogo, foi inventor, foi químico e foi fotógrafo. Ele trabalhou, fez suas pesquisas na Universidade Humboldt de Berlim, foi um dos fundadores da microbiologia e um dos principais responsáveis pela atual compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, ele tem outras descobertas, além do bacilo que dá o nome a ele, da tuberculose. Ele descreveu o agente do carbúnculo e o seu ciclo. Ele descobriu a etiologia da infecção traumática. Ele descobriu o método de fixação e coloração de bactérias para estudo no microscópio. Ele descobriu o Vibrio cholerae, a respeito daquela foto lá no Egito, e elaborou determinados postulados. O terceiro ganhador é Alex Carrel. Ele ganhou o seu prêmio em 1912 pela confecção da sutura vascular e pelo transplante. Então, a sutura vascular, que é tão cara ao nosso confrade Linneu Jucá, tem como patrono aí o Alex Carrel. Tem uma moeda também feita em homenagem a ele, com o Prêmio Nobel da Medicina. Alex Carrel nasceu na França, em Lyon, em 1873, e morreu em Paris, em 1944. Estudou medicina na Universidade de Lyon, graduou-se em 1900, depois emigrou para os Estados Unidos. Então, o Carrel idealizou um novo sistema de sutura, novo para a época, naturalmente, que evitava unir diretamente as bordas vasculares. Com esse método, ele conseguia evitar as hemorragias pós-operatórias e a formação de coágulos. Com isso, ele conseguiu também unir vasos sanguíneos de apenas 1 milímetro de diâmetro, que era uma coisa extraordinária para a época. Mas a sua contribuição à medicina, à ciência, não ficou só nisso. Ele também tem uma contribuição grande em relação aos transplantes. Ele fazia autoenxertos em animais, fazendo transplante de orelhas, de tireoide, de rim e de baço. Além disso, ele criou um antisséptico também para desinfetar feridas, que tomou o nome de solução de Carrel-Dakin. Foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Também o Carrel criou uma espécie de coração artificial. E uma nota sobre a vida pessoal dele é que ele converteu-se ao catolicismo após uma viagem a Lourdes, em que ele testemunhou uma cura milagrosa. E após isso, então, ele tornou-se membro da Pontifícia Academia de Ciências. O quarto autor é William Einthoven, que é o inventor do eletrocardiograma, né? O que seria da cardiologia hoje em dia sem o eletrocardiograma. O eletrocardiograma já comemorou 100 anos, aí por volta da primeira década, o eletrocardiograma é de 1900 e pouco, mas como todas as invenções levam alguns anos, às vezes até décadas, entre a descoberta e a atribuição do prêmio Nobel. Então, foi descoberto em 1900 e pouco, e em 1924 só ele foi premiado com o prêmio Nobel. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda mostra o Einthoven no seu laboratório na Universidade de Leiden, e o outro aqui também mostrando o aparelho. Todos vocês conhecem o aparelho de eletrocardiograma, hoje o tamanho que ele é e o tamanho que ele era aqui quando foi inventado, na verdadeira geringonça.
um selo com a foto do Eindhoven, holandês. O Eindhoven nasceu em Semarang, em Java, na Indonésia, e faleceu na Holanda em 1927. Foi professor da Universidade de Leiden. Ele é responsável pelo desenvolvimento da corda do galvanômetro. Ele descreveu as características eletrocardiográficas de uma série de doenças cardiovasculares, mas também ele estudou acústica, particularmente os sons do coração. Ele era um entusiasta dos benefícios do exercício físico. Então, o aforisma dele era não deixar o corpo perecer. Fazer exercício físico para não deixar o corpo perecer. E ele estudou também a articulação do braço. Ele teve uma fratura no pulso, sofrida enquanto praticava esporte, que era um dos interesses dele. Então, ele fraturou o braço e nesse tempo, então, durante esse confinamento involuntário, o interesse dele despertou para o movimento das mãos e para as funções do ombro e cotovelo. Então, ele fez esse primeiro estudo aí sobre a articulação do braço. Ele era membro da Academia Holandesa Real de Ciências e raramente perdia uma de suas reuniões. O meu quinto ganhador do Prêmio Nobel é Alexander Fleming. Ganhou o Prêmio Nobel em 1945 pela descoberta da penicilina. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda, Fleming recebendo o Prêmio Nobel do rei Gustavo V da Suécia, e depois Fleming num selo. Fleming nasceu em Lockfield, em 1881, e morreu em Londres, em 1955. Foi biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista. Ele é o autor de diversos trabalhos sobre bacteriologia, imunologia e quimioterapia. É o descobridor da proteína antimicrobiana lisozima, em 1923. Ele não patenteou a descoberta da penicilina, porque ele achava que, se ele não patenteasse, seria mais fácil a difusão desse produto que era necessário para o tratamento de numerosas infecções que castigavam a população. Então, teve essa grandeza de não patentear a sua descoberta. Ele foi, então, enterrado como herói nacional na cripta da Catedral de São Paulo, em Londres. Alguns de vocês devem ter ouvido uma fábula que circulava na internet, que dizia o seguinte: o pai de Winston Churchill custeou a educação de Fleming depois que o pai do Fleming, que era um humilde lavrador, havia salvado Winston Churchill da morte num pântano. E aí depois, no futuro, o Fleming teria salvado Winston Churchill. Essa história não é verdadeira. Não foi Fleming quem salvou Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, Churchill foi salvo por Lord Moran, que usou a sulfonamida. Ele não tinha experiência com penicilina. Quando Churchill adoeceu em Cartago, na Tunísia, em 1943. É provável que a informação correta não tenha sido publicada nos jornais, porque, como a sulfonamida havia sido descoberta do laboratório alemão Bayer, e o Reino Unido estava em guerra com a Alemanha, então pretendeu-se elevar o moral do Reino Unido, associando a cura de Churchill à milagrosa penicilina. O sexto ganhador do Prêmio Nobel, que eu coloquei na minha lista, foi Rousset, Bernard Rousset. Ele ganhou em 1947 pela descoberta do papel do hormônio da hipófise sobre o metabolismo do açúcar. Então, o interesse dele é porque ele é argentino, nosso vizinho, América Latina, América do Sul. Então, nos interessa de perto. Nasceu em 1887 e morreu em 1971, nascido e morreu em Buenos Aires, na Argentina. Foi graduado em Medicina e Farmácia. Foi o primeiro cientista latino-americano a receber o Prêmio Nobel nessa área de Medicina e Fisiologia. A fisiologia tornou-se uma disciplina médica com destaque internacional
na Argentina, graças a Bernardo